Então vamos para a palavra de Deus, né, queridos? Abra sua Bíblia em João, onde nós estamos, capítulo de número 5. E nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 47. João 5, 39 a 47. Que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A grande frase que Jesus Cristo fala aqui. Primeiro, para nós começarmos, temos que entender, desde o versículo 19 até o 47, onde lemos, Jesus está explicando a sua missão, a sua dependência de Deus. Está falando isso para um povo que está rejeitando ele, que não está acreditando. Até que ele chega nesse ponto e fala isso claramente para aquele povo e para cada um de nós. O que ele diz? 39. Examinai as Escrituras. O que eu vou encontrar nas Escrituras? Ele diz que vocês julgais ter nelas a vida eterna. O que eu vou encontrar nas Escrituras? A vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, o que é examinar? O que é fazer um exame de sangue? O médico pede para você um exame de sangue, um hemograma completo. Eles vão colher uma porção de seu sangue e vão examinar tudo que existe no sangue. São dezenas de critérios no seu exame de sangue, para poder fazer um diagnóstico, se você tem alguma doença, se você está com saúde, se precisa tomar algum remédio. O que é examinar a Escritura? Não é uma lida superficial nas coisas. O que é examinar as Escrituras? Eu tenho que pegar as Escrituras com calma, examinar parte por parte, encaixar as coisas que precisam ser encaixadas. Examinar as Escrituras não é uma coisa de um mês de igreja, não é uma coisa de uma campanha de 7 dias, são anos. Presta atenção no que eu vou te falar. São anos que você tem que ficar em cima da palavra de Deus. Anos, não é um dia, não é um estudo de 2 meses. São anos que você tem que ficar na palavra examinando criteriosamente cada coisa que está escrita. Principalmente a nova aliança, o Novo Testamento, onde nós vivemos. Examinar as Escrituras é meditar e estudar cada carta de Paulo, cada carta de João, de Pedro, de Judas, minuciosamente, trabalhar em cima de cada coisa detalhadamente. Não é só participar de um culto e vou lá numa campanha, vou lá num domingo, vou lá receber uma bênção. Por isso que existe tanto crente fraco que crê em mentira, desprotegido, que acredite em qualquer agorada, que acredite em qualquer fogueira santa, que é enganado pela liderança evangélica, que só está atrás do dinheiro. Sabe por que essa gente é enganada? Porque eles não examinam as Escrituras, eles não olham para o Novo Testamento principalmente, não examinam o que Paulo disse, não estuda o que está escrito lá, não vê minuciosamente parte por parte.
Então é facilmente enganado. Qualquer coisa que ouve vai achar que é verdade. Agora, quando Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, o Novo Testamento não tinha nada escrito ainda. Não tinha nada escrito. Que escritura ele está dizendo para examinar? A velha aliança. Ele cita Moisés aqui. Para quem ele está dizendo isso? Para aqueles judeus que estão debaixo da lei, que vão no templo, que vão na sinagoga, que estudam a velha aliança. Não tinha nada do Novo Testamento. Se ele fala isso para aquele povo, olha, examinai as Escrituras, vocês vão encontrar nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Imagine nós agora que temos o Novo Testamento nas mãos aqui, que podemos ler, examinar as Escrituras. O que eu vou encontrar nelas? Eu vou encontrar a vida eterna. Meus irmãos, o centro do Evangelho é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo veio trazer para cada um de nós? Presta atenção. Esse evangelho que você vai na igreja, faz uma campanha, vai ter casa, vai ter carro, vai prosperar, dá tudo que tem, dá seu sacrifício, vai ficar rico, vai virar empresário. Isso é mentira, isso não é o evangelho. E isso que você vê na televisão, essas igrejas da mídia são mentirosas. Eu não tenho medo de falar isso e preciso falar. Se um acreditar e for liberto, já para mim vale mais que o mundo inteiro. Essa gente que está aí são mentirosos, eles estão atrás do dinheiro das pessoas. Eles não pregam a palavra da cruz, eles pregam igreja, engano. Eles pregam o evangelho comercial, um evangelho empresarial, mas não pregam o evangelho da graça de Deus. Isso aí é uma farsa. As coisas que eles prometem, nem Jesus prometeu. Então o que Jesus veio trazer para cada um de nós? A vida eterna. Presta atenção. Todos nós vamos morrer. Essa vida nossa aqui é curta. 70 anos, um morre antes, outros duram um pouquinho mais. Mas o fim chega para todos. E depois que eu morro nesse corpo, ou eu vou estar perdido eternamente, ou estou salvo eternamente. Só existem esses dois caminhos. Então Jesus Cristo, que é Deus, que é o Criador de todo esse universo, um dia ele assumiu um corpo humano, se encarnou, assumiu a forma do homem, veio aqui nesta terra e morreu na cruz do Calvário, tomou a culpa de toda a humanidade na cruz do Calvário. Para que ele fez isso? Ele veio trazer para aquele que acreditar nele, ele veio trazer a vida eterna. É isso, meus irmãos. Você é chamado para crer em Jesus Cristo, ser liberto da condenação eterna e viver uma vida eterna, uma vida futura com Deus. Aquela palavra que Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é aqui na terra, não são os bens materiais. Os pregadores da prosperidade falam que essa vida de abundância é você comer o melhor da terra e ser rico aqui na terra. Mas não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Essa vida em abundância que ele veio trazer é a vida eterna para aquele que crer nele nessa vida. Então Jesus está dizendo, examine as Escrituras. Um exame detalhado, ficar em cima das Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, Paulo disse, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, vamos ler, vamos ver onde está escrito isso. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Depois que Paulo trata da ressurreição, vamos ler só um versículo, o versículo de número 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 19. O que Paulo diz? Olha, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida terrena. O que ele está dizendo? Se a nossa esperança em Cristo
se limita somente no que eu vou comer, se eu vou ter uma roupa melhor, se eu vou ter uma casa, se eu vou comprar isso, se eu vou comprar aquilo, se eu vou ter vitória, se eu vou prosperar. É isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança em crer em Deus, em crer em Cristo, se limita só nas coisas terrenas, nós somos as pessoas mais infelizes e nós perecemos. Se Cristo não ressuscitou, nós perecemos. Então, examinai as Escrituras. O que eu vou encontrar? Qual o maior tesouro que eu vou encontrar nas Escrituras? Julgais ter nelas a vida eterna. A vida eterna. Ele veio pregar um reino invisível aos nossos olhos, um reino invisível, uma dimensão eterna, onde eu vou viver eternamente. Mas o que as pessoas querem? Elas querem assim, eu quero solucionar o meu problema, eu quero trocar de carro, eu quero fazer campanha da casa própria. Eu quero tomar posse da bênção, eu quero melhorar, eu quero. Só coisas da terra, meus irmãos. E Cristo não veio a esse mundo para resolver isso. Deus pode abençoar, pode. Mas Ele veio anunciar a vida eterna. A vida eterna, que nós vamos viver, aqueles que creem nele de todo o coração e de verdade. Então nós lemos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então vamos trabalhando um pouquinho na palavra de Deus. São textos que nós já falamos muito aqui. E vamos recapitular tudo de novo. Então lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 a 14, olha lá. Paulo dizendo isso a Timóteo: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Sofrimentos a favor do Evangelho, Evangelho que é segundo o poder de Deus. Deus, olha lá, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que ele fala para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então o que Paulo diz no versículo 10? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, o Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então ele veio trazer a imortalidade, a vida eterna através do Evangelho. Vocês entendem isso? Então, se a minha vida com Deus é só por coisas da terra, eu estou me declarando muito cego e sem entendimento da verdade do Evangelho. Se a minha fé em Cristo é limitada só nas coisas desta vida,
Então eu ainda sou uma pessoa infeliz, eu não entendo nada da eternidade, eu não entendo nada ainda a respeito do Evangelho. Então ele veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Agora isso eu assumo quando? Eu crio em Jesus Cristo aqui nesta vida, crio. Então a vida eterna já está dentro de mim agora. Quando eu deixar esse corpo, eu entro nessa dimensão definitivamente. Ele veio trazer a imortalidade. Agora, se a pessoa não examinar a Escritura, não entender isso, ela vai ficar nesse falso evangelho da prosperidade, que Deus vai dar dinheiro. Ela vai ficar nisso uma vida dentro da igreja, correndo atrás dessas coisas. Sem entender o evangelho, ela vai ficar debaixo da lei do judaísmo uma vida inteira em batalha, em campanha, sem entender o evangelho, sem ter certeza de que é salvo. Ela vai ficar iludida com essa conversa toda. Então o que ele veio trazer? A imortalidade. Meu Deus, imagine você saindo desta vida, entrando numa dimensão totalmente diferente, com Deus, e vai viver, vai ser imortal, não morre mais, vai ter um corpo glorificado que não morre mais. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Eu sei que aqui na vida a gente passa aflição, passa necessidade, e é doloroso passar. Um fica doente, um tem problema com aquilo, outro tem problema com a família, um acidente que acontece, uma luta, um desconforto, eu sei, e a gente não gosta disso, a gente quer sair logo disso. Então a gente quer um Deus que resolva tudo isso para nós. É a alma humana que é assim. Mas Jesus Cristo não veio aqui para resolver esses problemas, porque esses problemas nós vamos tê-los sempre nessa vida. Ele veio anunciar a imortalidade. Examinar as Escrituras, vocês vão encontrar nelas o maior tesouro, a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, meu irmão, presta atenção. O que é seguir Jesus? Eu creio nele, sou salvo, acredito na promessa da vida eterna. E se eu não conseguir ter muitas coisas nessa vida, continuo crendo em Jesus Cristo, seguindo ele até o fim, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, porque o meu alvo é a vida eterna. E se ele não me dá casa nova, carro novo, não estou nem aí. Eu continuo seguindo Jesus, porque eu sei que eu tenho a vida eterna. Eu estou me preparando para entrar na dimensão eterna e viver com ele eternamente. É aqui na terra que a coisa acontece. Pastor, e se eu não casar, e se eu não prosperar? Eu continuo crendo em Jesus, passando as minhas aflições nesta terra, acreditando na vida eterna, seguindo ele até o fim. Essa é a porta estreita. A porta estreita não é não cortar o cabelo, não se pintar. Isso é tudo legalismo, isso não é porta estreita. Isso é a porta estreita do engano, da religiosidade. A porta estreita é Jesus, eu vou segui-lo até o fim, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada. Você acredita nisso que eu estou dizendo? Mas a carne, isso desagrada a alma, desagrada. Deixa os cravos da cruz cravar a alma, deixa ela morrer. Não agrada. Mas esse é o alvo, é nisso que nós vamos sendo provados. Todo dia, suportando um dia de cada vez, os anos, as décadas, com paciência, sem esmorecer, acreditando na vida eterna, acreditando na imortalidade. E, às vezes não tem muita compensação nessa vida, mas vai ter no futuro. É segui-lo até o fim, é a vida eterna. Está bem claro isso no teu coração, queridos? Então vamos para outro texto. João, você já sabe, nós já passamos em João 3,16. Olha, só esses versículos aqui destrói o evangelho da prosperidade. Destrói esse falso evangelho da mídia, que todo mundo vai ter dinheiro se der o dinheiro para eles como eles querem. Destrói tudo isso. Você pode ver que essa gente não prega isso na televisão mais. Nem se lê mais isso lá. Capítulo 3 de João, versículo 16, olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que Deus fez? Que deu seu único filho, para quê? Presta atenção nesse processo.
Jesus, que é Deus, assume um corpo humano, nasce como um de nós, vem viver uma vida humana aqui na terra. Vai para a cruz do Calvário, cumpre a lei, toma todos os nossos pecados na cruz, as nossas maldições, o castigo da lei, tudo cai sobre ele. Ele morre na cruz ali, ressuscita, quebra o poder da morte no terceiro dia. Para que ele veio fazer essas coisas? Porque ele teve que deixar a glória, conforme está lá em Filipenses 2, se esvaziar, assumir um corpo humano, ser reconhecido como figura humana, e sofrer a morte de cruz. Porque ele teve que passar por todo esse processo? Por que ele veio fazer isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não pereça. Perecer aqui é se perder, se estragar, se destruir. Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Por que existiu a cruz? Por que o Deus homem, homem Deus, teve que ser cravado na cruz, derramar o sangue? Por que ele fez isso? Porque me amou. E qual o resultado disso? Para que todo aquele que nele crer não se perca, não pereça, mas tenha o quê? Tenha vida eterna. Então Deus amou esse mundo, ele manda Jesus Cristo, ele quer que o homem seja salvo e venha viver com ele eternamente. Isso é o coração de Deus. Isso aqui mata essa doutrina da prosperidade, de ganhar dinheiro, da igreja que virou empresa, das coisas ungidas, da falsa prosperidade só para essa vida. Isso aqui mata tudo. Jesus não veio ao mundo por essas coisas. Ele veio para que todo aquele que acreditar nele não se perca. Vai ter o quê? Uma vida eterna. Ele veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente começa no Evangelho, a gente quer um Deus gênio da lâmpada, que a gente esfrega e ele resolve todos os nossos problemas. E a gente vai passar os primeiros anos da vida, olhe para minha mãe, olhe para meu pai, olhe para meu filho, faça campanha para alcança isso, corre atrás das coisas. Nós vamos passar os primeiros anos da vida, se não formos ensinados, correndo atrás de soluções. Nós vamos gostar daqueles que pregam soluções de problemas. Muitos vão gostar das irmãzinhas, ralabaxarabacá, receba, receba, estou vendo uma nuvem branca, nuvem preta foi embora, estou vendo, né? Muitos vão gostar dos profetas do engano. Mas vai chegar num ponto, presta atenção, talvez você não veja isso ainda, ou tomara que veja. Você vai chegar num ponto que nada aqui da terra interessa mais a não ser Jesus Cristo. Você está seguindo ele não por aquilo que ele pode dar para você, mas por aquilo que você conheceu dele e você o ama. E você descobre depois de anos de caminhada, que entende o Evangelho, que você está se preparando aqui para não viver nessa terra. Você não faz mais parte desse mundo. Você não tem prazer mais no mundo. Não tem prazer nos prazeres. Não, nada disso interessa mais. O teu prazer está em Jesus Cristo. E você está se preparando aqui na terra para rapidamente entrar na eternidade, largar tudo aqui. Esse é teu alvo, é tua paixão, é tua riqueza, é o que te dá força, é o que te encoraja. Você está vendo o invisível, está vendo o invisível, já está vendo. E não interessa mais coisas nessa vida. Você descobre que tudo isso aqui na terra é correr atrás do vento, é ser enganado, é ser iludido. Então chega num ponto que Jesus é tudo, ele é tudo. E eu só quero viver eternamente com ele e acabou. Essa vida aqui não é mais rica como eu pensava como eu pensava que seria. É só ele e nada mais. Preparado para entrar na eternidade. Vamos ler de novo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Para quê? Para que o filho foi dado? Para alguém ganhar dinheiro? Para alguém andar num avião?
para a igreja se tornar empresa. Para que Jesus foi dado? Para alguém trocar de carro, para alguém ter uma casa com piscina. É isso que essa turma pega. É para isso que Deus deu o Filho dele, não. Para que todo aquele que acreditar nele não se pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado ou julgado, dependendo da tradução. O que não crê já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. O julgamento, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que Jesus veio? Ele veio dar a vida eterna. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Faça um exame, principalmente do Novo Testamento. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a vida eterna. Aqui nesse lado onde nós estamos, esse corpo morre. Mas eu vou encontrar a vida eterna. Vou viver eternamente com Ele. Você entende isso? Mas e meu filho, e minha casa, isso, aquilo? Eu vou viver a vida eterna. Mas e meus netos? Ai, e as coisas? Eu vou viver a vida eterna. É a vida eterna. É a vida eterna. Examinai, você vai encontrar isso na Escritura. A vida eterna. Vamos para outros textos. Aí mesmo em João capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 31, que João Batista está dizendo dele. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora aquele que se mantiver rebelde contra o Filho, rejeitar o Filho, rejeitar o que o Filho fez, não verá a vida. Mas sobre ele vai permanecer uma coisa, vai permanecer o quê? A ira de Deus. Vou ler o 36 de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ela não verá a vida. Mas sobre ele permanecerá o quê? A ira de Deus. João capítulo 4, é o capítulo seguinte. Aquela mulher samaritana que Jesus pediu água de beber, e ela falou que Jesus falou que ela já tinha tido 5 maridos, o que agora tinha não era marido dela. Falou a respeito da verdadeira adoração, nós já falamos isso para ela, mas Jesus falou de uma água para ela. Vamos ver lá o versículo, vamos ver aqui desde o 9. Então disse a mulher samaritana, não, vamos ler desde onde Jesus pediu a água, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus prometeu uma água para ela, falou: olha, não é isso que eu estou falando com você, mulher, quem beber essa água aí do poço vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água, que aquele que beber vai jorrar dentro dele, para onde? Para a vida eterna. Para a vida eterna. Olha como Jesus falava sobre a vida eterna, como ele pregava a vida eterna, como ele ensinava a respeito da vida eterna. João capítulo 5, vamos discorrendo João, onde nós estamos, no capítulo 5. Vamos ler versículo 19 em diante, a tônica ao 24. Então lhes falou Jesus: em verdade te digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. O que Jesus está dizendo? Primeiro ele começa a dizer que ele depende de Deus, ele não pode fazer nada por si mesmo. E depois ele diz que aquele que honrar o Filho será honrado pelo Pai. O que desprezar o Filho também será desprezado pelo Pai. Então, se eu creio de verdade e honro o Filho, eu estou honrando o Pai. Se eu desprezo o Filho, estou desprezando o Pai. Depois ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna. Que mais? Aí ele diz: não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Mas Jesus, esse corpo ainda vai morrer. Sim, mas aqui dentro eu nasci de novo, já passei. Eu não morro mais por dentro. Vocês estão entendendo ou não? Estou vivo, tenho a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Gozado que ele diz isso aqui, ó. Vou ler de novo com calma. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ela não entra em juízo, não vai ser julgado. Por que não vai ser julgado? Está crendo em Cristo, e Cristo foi julgado na cruz no meu lugar. Então não entra em juízo, não vai ser julgado. Mas já passou para onde? Da morte para a vida. A gente vivia na morte, escravizado, morto. Passamos da morte para a vida. Não vamos entrar em juízo. Fomos salvos. Vocês entendem isso ou não? Então, meu irmão, aquela pessoa que tem Deus só para ter coisas na terra e resolver problemas, ela busca a Deus porque o interesse dela é ter isso, ter aquilo, é uma busca terrena. Essa palavra é desconfortante, essa palavra não vai agradar o coração dela. Porque essa palavra não promete que Deus vai resolver todos os problemas. Onde está escrito aqui que Deus vai resolver todos os problemas? De vez em quando eu vejo algumas pregações, venha, Deus vai resolver o seu problema. Não vai. Tem coisas nessa vida que nunca se resolverão, nunca. Mas aquele que acreditar nele vai ter o quê? A vida eterna. Olha, se do seu lado esquerdo aparecesse um montão de vantagem, coisas boas da vida, e do seu lado direito só Jesus e a cruz, o que você escolheria? Se olhar para o lado esquerdo, nossa, mas todas as minhas realizações estão aqui. E aqui só tem uma cruz e Jesus.
Aqui eu vou ter uma satisfação humana, minha carne vai gostar, eu vou ser feliz, eu vou ter tudo. Ali só tem uma cruz e nada mais, um caminho vazio. Agora, se eu tiver tudo isso, eu perco a cruz. Agora, se eu perder tudo isso, eu ganho esse caminho vazio, que só tem uma coisa, a cruz e a vida eterna. O que eu vou escolher? Vai ter coragem de negar esse lado esquerdo, cheio de vantagem? E escolher a cruz. Mas, pastor, eu vou viver mais 60 anos. Esse lugar esquerdo seria uma bênção para os meus 60 anos. E aqui eu não vejo nem aposentadoria nesse caminho. Aqui eu perco a cruz, aqui eu ganho o mundo. Vou escolher o quê? A cruz de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? A cruz e ele, não tem outra coisa. Você já tem isso arraigado no seu coração? Por isso que Jesus Cristo diz: aquele que ama a sua vida perde, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar a vida. Então o que é perder a vida? É deixar de lado um monte de coisa que me cobra o caminho da cruz, que me cobra a verdadeira fé em Jesus Cristo, que quer me tirar disso. É melhor perder tudo isso e ganhar a vida eterna e a cruz. Agora, a nossa alma chora e fica triste, porque ela ama esse lado esquerdo da vantagem das coisas da vida. Ela ama isso. Ela ama. Capítulo 6 de João. Nós estamos só falando em João, onde nós estamos. Capítulo 6 de João. Deixa eu chegar lá antes de vocês. Versículo 40. Mas vamos ler. Vamos ler de novo esse texto. Isso precisa ser bastante lido. Desde o 28. João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Como eu já disse, eles esperavam assim, que Jesus falasse: faça campanha, faça voto, faça sacrifício, né? Vai em todas as reuniões, de segunda a segunda. Não põe essa roupa, não põe isso, não pode comer aquilo, não pode comer isso. Seja santo, seja santo. Mas o que Jesus respondeu para ele? Ou então volta para a lei, vamos lutar com Jericó, Josué em Jericó. Respondeu-lhe Jesus, versículo 29, a obra de Deus é esta. O que é a obra de Deus? É que creais naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? A pessoa acreditar, isso é obra de Deus. Acreditar naquele que por ele foi enviado. Quem Deus enviou? Jesus Cristo. A obra de Deus é levar alguém a crer em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. Mas crer como diz a Escritura. Não é uma coisa organizada, não é uma coisa controlada por homem, não é uma coisa que tem partidos dentro da igreja, não é uma coisa que tem um monte de departamentos. Não é isso. Não é isso. Isso a gente chama de igreja, mas não é isso. É levar uma pessoa a acreditar em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. Aí continua. Então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Não vai cair nenhum endemoniado, não. Não tem nenhuma sarça para a gente tocar. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deles de comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não acreditam. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então só vai vir a Jesus Cristo, presta atenção. Só vai vir a Jesus Cristo aqueles que o Pai chamou e deu para Jesus. Se Deus não chamou, não separou, essa pessoa nunca vai vir a Jesus Cristo. Não adianta, não vai vir. Então vamos ler. Isso está escrito, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Daquele que vira o Filho, aquele que vem é trazido por Ele, e nele crer, vai ter o quê? A vontade do Pai, eu quero dar a vida eterna, eu quero dar a vida eterna, eu quero que eles tenham vida eterna, isso é a vontade de Deus. E eu ressuscitarei no último dia, olha lá, versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, os que estavam debaixo da lei, os que viviam nas sinagogas. Os judeus, murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Responderam Jesus, não murmureis entre vós. Olha, será que esses judeus que estão falando isso, eles não conheceram lá onde Isaías, onde dizia, eis que a virgem conceberá? Será que eles não conheceram Isaías 53 do Cristo crucificado? Será que eles não conheceram, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz? Será que eles não estudaram isso nas sinagogas? Certamente estudaram. Mas eles viam em Jesus e não acreditavam em Jesus Cristo. Então, versículo 41 de novo. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Agora, olha a chave aqui, ó. Olha, leia e entenda como a obra de Deus não é do homem. Como nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo que convence. O homem não tem poder de mudar o coração de ninguém. É só Deus que tem. Ninguém pode vir a mim, versículo 44. Olha, Jesus disse isso. Se ele disse, é verdade, é assim. Não tem mais ou discordo, é assim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então ninguém pode vir a Jesus e crer nele, e entender o Evangelho. Ninguém pode, por conta própria. Olha lá, se o Pai que me enviou não o trouxer, então ninguém não vai entender o Evangelho, não vai vir a Jesus Cristo, se o Pai, o verdadeiro Pai, o que enviou Jesus Cristo, não o trouxer. Se não foi trazido por Deus, não vai acontecer, não vai. Você entende essa linguagem aqui ou não? Não está escrito isso? Então, parte B do versículo 45. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido. Repare bem, é uma coisa que vem do Pai. É ouvir uma coisa que vem de Deus no coração da pessoa. E aprendido. Esse vai vir a mim. Então, quando a pessoa vem a Jesus Cristo, Deus já trabalhou dentro dela, já fez uma obra lá dentro dela, e quando ela vem, ela não veio por modo próprio. O Pai que trouxe ela, o Pai que deu ela a Jesus Cristo. É obra de Deus, isso é obra de Deus. Por isso que ele disse, a obra de Deus é que acreditem. Então a gente pensa que esse monte de campanha, esse monte de festa, esse monte de departamento, esse monte de coisa dentro da igreja organizada hoje, esse monte de louvor, a gente pensa que tudo isso é obra de Deus, mas não é. É coisa da igreja, é coisa da organização. Esse monte de congresso, não é, isso é coisa dos homens, eles que organizam e querem fazer. Às vezes o que eles pregam não é nem o Evangelho. Você entende que a igreja organizada hoje, às vezes não é a igreja? É só organização humana, virou empresa a igreja. Não é obra de Deus, é uma obra de um líder que está lá se enriquecendo à custa do Evangelho. Não é obra de Deus.
Todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse virá em mim. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tem o quê? Tem a vida eterna. Olha o versículo 47 aí, continuando a leitura. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse eu tenho visto. Versículo 47. Em verdade, verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, agora a pessoa pensa que crê em Jesus. Acredita em Jesus? Acredita. Para muitos, Jesus é o homem da prosperidade, é o gênio da lâmpada. Vocês estão entendendo? É o senhor da campanha, é o sheik, é um monte de coisa, menos o Cristo da cruz. Menos o Cristo da cruz. É aquele que vai resolver o problema, aquele que vai dar a volta por cima, é o empresário que vai fazer outros serem... Porque na pregação de muitos, Jesus é o empresário mor, que sabe de tudo. E vai levantar um monte de empresários se der tudo que tem, se fizer o sacrifício. Mas não conhece Jesus. Não conhece Jesus de verdade. Está dentro de uma igreja e não conhece Jesus de verdade. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Crer nele como? Olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o Deus que assumiu a forma do homem, que vai morrer na cruz e vai ser expiação por todos os meus pecados. Olha o homem Deus que disse, não tenho nem onde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Olha o Filho de Deus que na hora de participar da última Páscoa, estabelecer a ceia, pediu emprestado um cenáculo. Olha aí o Filho de Deus que não tinha nem um jumento para entrar em Jerusalém. E pediu um jumento emprestado para entrar em Jerusalém, porque não tinha nem um jumento, que era animal dos mais que gente pobre tinha. Ele não tinha nem isso. Vocês entendem ou não? Está vendo Jesus? Como Jesus é diferente da liderança de hoje? Vocês estão entendendo isso ou não? Totalmente diferente. Uma vez eu vi uma pregadora da prosperidade. Olha o lixo que ela falou. Ela falou que o jumento era como se fosse um carro zero do nosso tempo. Olha a besteira que a pessoa chega a falar isso. Isso não, porque a igreja deles tem um canal de televisão, ela falou isso. Você acha que o jumento era um carro zero para dizer que Jesus era próspero? Versículo 47, agora vamos lá para o capítulo 10 de João. Vai virando, João, capítulo 10. Versículo 27 em diante. As minhas ovelhas, olha, isso é um texto maravilhoso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Duas coisas. Primeiro, as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo ouvem a voz dele. E como é a voz dele? É o Evangelho. Eu as conheço. Ele conhece, ele sabe quem são as ovelhas verdadeiras. Ele sabe quem são as falsas ovelhas. Ele sabe quem são os falsos e sabe quem são os verdadeiros. Ele sabe, nós não precisamos provar nada. Ele sabe. Eu as conheço. Elas me seguem. Elas não seguem outras, seguem ele. Olha lá, eu lhes dou o quê? A vida eterna. O que ele dá para essas ovelhas? Vou ler de novo com calma. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. O que eu vou dar para elas? Eu lhes dou a vida eterna. É isso que eu tenho para dar. Eu tenho para dar a elas a vida eterna. Jamais perecerão ou nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que ele dá para as ovelhas dele? Que ouve a voz dele. Hebreus 1:1.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus no passado falou aos pais, o pessoal do Velho Testamento, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. O que é a voz do Filho? É o Evangelho. Ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem e entendem o Evangelho. Ouve a voz. Quem não é ovelha está lá, ainda ouvindo os profetas falando aos pais da velha aliança. Mas as ovelhas ouvem a voz dele e seguem ele. E ele vai dar o quê? A vida eterna. O maior presente que ele pode te dar é a vida eterna. Você está seguro para sempre com ele. Jamais ou nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai quem a me deu, ou aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, versículo 27, com calma. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hebreus 1:1. A voz do Filho é a nova aliança. Eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E nunca se perderão. Nunca, 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 nunca. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Capítulo 12 de João. Vamos lá, 12. Versículo 44 em diante. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Como é que as pessoas que não creram vão ser julgadas? Pela palavra que Jesus Cristo proferiu. Tudo que ele está dizendo aqui vai ser o termo de julgamento deles, pela palavra dele. Continuando. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Qual é o mandamento de Deus? Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Vocês estão entendendo ou não? Examinai as Escrituras. Examinai. O que eu vou encontrar nas Escrituras? Eu vou encontrar nelas a vida eterna. A vida eterna, a imortalidade, a vida eterna. É isso que ele veio trazer. Agora isso está sendo escondido. Capítulo 17 de João. Capítulo 17 de João. A famosa oração sacerdotal. Versículo 1 em diante. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. A quem vai ser concedida a vida eterna? A todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo que foi enviado pelo Deus. Isso é a vida eterna. E gozar da presença deles para sempre com eles, viver com eles para sempre.
E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Romanos capítulo 6, vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 23, né? Geralmente a gente só falava isso para o perdido. O que diz? Porque o salário, o pagamento do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus, que é dado de graça pela fé em Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E onde está a vida eterna? Em Cristo o nosso Senhor. Então o salário do pecado é morte, mas o dom que foi dado de graça, gratuito de Deus, é a vida eterna. Aonde está a vida eterna? Em Cristo. A vida eterna está em Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler desde o versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem que fortaleceu ele? Cristo fortaleceu. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vou ler de novo Paulo dizendo: mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador que Paulo diz que era, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para quê? Para a vida eterna. Aí depois Paulo fala assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, né? Ao Rei eterno e imortal, né? Nós cantamos assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só que coisa. Rei eterno, imortal e invisível. Rei eterno, imortal e invisível. Invisível, mas ele é eterno, é verdadeiro. Mas é invisível. Que coisa linda, né? E no capítulo 6 mesmo dessa 1 Timóteo, só mais uma coisinha. O que Paulo fala para Timóteo. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler desde o versículo 3, que vai falar sobre os falsos mestres. 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina outra doutrina, olha lá, e não concorda com as sãs palavras de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Quais são as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? A nova aliança, a voz do Filho. O que é outra doutrina? Tudo aquilo que se afasta da nova aliança, da sã doutrina. Isso que é a sã doutrina, as palavras de Jesus. Vou ler de novo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação,
difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Agora presta atenção. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, saia correndo atrás da prosperidade, faça campanha. Não, o que Paulo fala? Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, o amor ao dinheiro, olha, está cheio de gente corrupta. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro, né? Nós não temos trazido nada para o mundo, e nós vamos morrer, não vamos levar nada para o mundo. Se você tem o que comer, o que se vestir, esteja contente, Timóteo. Olha, Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada, em concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam o homem à ruína e à perdição. Timóteo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Timóteo, você é de Deus, foge dessas coisas. Faz o que, Timóteo? Foge dessas coisas. Quero ver alguém vir de sábado lá, que prega a doutrina da prosperidade, e ler esse texto aqui. Faça isso que Paulo disse. Eles nunca vão ler isso na televisão. Paulo mandou Timóteo fugir dessas coisas. Não mandou? Não está escrito aqui? Hã? Não está escrito? Não foi o apóstolo Paulo que mandou? Então é verdade. Então, a piedade não é fonte de lucro. Igreja não é fonte de lucro. Igreja não é comércio. Não tem essas coisas na igreja. Isso aqui está escrito, ó. Toma posse da vida eterna, Timóteo. Foge dessas coisas. Foge de tudo isso. Né? Toma posse da vida eterna. Olha o que ele diz. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. E vamos terminar onde começamos. João capítulo 5. Aqui está a maior riqueza de um homem. A maior riqueza para alguém que descobriu e entendeu. Aqui está a verdadeira prosperidade. No que Jesus Cristo disse no versículo 39, João 5,39. Examinais as Escrituras. Naquele tempo não tinha um Novo Testamento escrito, só o Velho. Ele está dizendo para os judeus, examinai as Escrituras. E para nós, quais são as Escrituras para nós hoje? A nova aliança, o Novo Testamento. Examinai as Escrituras. O que eu vou encontrar Deus nas Escrituras? Jesus, o que eu vou encontrar nas Escrituras? Julgai ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas, são as Escrituras que falam a meu respeito. Que falam de Jesus. Então examinai. O que é examinar? É estudar cada carta, cada parte do Novo Testamento, olhar o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, descobrir a justificação, redenção, a filiação, a reconciliação, regeneração, novo nascimento, a vida eterna. É
trabalhar nisso, meditar, examinar. Eu vou encontrar no meio de tudo isso a vida eterna. São elas que de mim testificam. Fala assim, amém.